Oi, gente. Eu tô aqui para iniciar um diário de bordo. Eu sou uma pessoa movida a desafios, eu adoro desafios. E no mês de novembro acontece um desafio super legal para escritores que eu fiquei sabendo há poucos dias, há pouco tempo. Mas assim que eu ouvi a palavra desafio, eu já comecei a ficar empolvorosa para participar, porque eu adoro desafios. O desafio é o NaNoWriMo. Eu não sei explicar agora o que significa essa sigla, mas porque o meu inglês realmente é zero, nulo. Mas nos próximos diários de bordo eu prometo que eu falo para vocês. Mas é alguma coisa relacionada realmente a desafios de escrita para quem quer realmente testar a sua escrita. E o desafio é basicamente você escrever do dia 1 ao dia 30 de novembro 50 mil palavras. Isso dá em média 1.666 palavras por dia. E você tem que escrever todos os dias e aí você vai colocando o seu progresso lá no site. E no final você tem que ter atingido 50 mil palavras, que dá em média 166 páginas por aí. Dá para você escrever um romance, né? E eu tinha saído de uma maratona, né? Acabei de escrever o meu romance 15 Dias para Viver, estava muito cansada e eu tinha prometido que ia passar 2 meses de férias da escrita. Mas o problema é que cabeça de escritor, ela não funciona assim, entendeu? A sua cabeça fica fervilhando de ideias e você sente necessidade de colocar isso para fora. Então, eu fui lá e decidi participar do NaNoWriMo e eu vou todos os dias, né, dia a dia, contar como está sendo o meu progresso, como está sendo o meu dia a dia com o NaNoWriMo. 1º de novembro foi assim. Eu decidi escrever o romance a partir de 2 contos que eu tenho na antologia. Na antologia Posso Chamar por Mais 5 Minutos, da editorial Hope. E como eu já sabia mais ou menos, eu tinha ali o primeiro capítulo, que era o início da história, e o último capítulo, que seria o final da história, então eu precisava escrever o que vinha no meio disso tudo, né? E daí é isso que eu vou fazer no NaNoWriMo. E daí ontem foi bem interessante porque o meu processo de escrita, ele começa com eu criando os personagens e criando as cenas de cada capítulo. E eu faço isso no papel, gente. Para mim não funciona aplicativo, Excel, Doc, Google Doc, nada disso funciona para mim. Eu tenho que colocar papel, então eu corto pedacinhos de papel, de caderno mesmo, e eu escrevo ali, capítulo 1, o que, que vai acontecer, capítulo 2, o que, que vai acontecer, personagem, as características, etc. Depois eu colo esses papeizinhos todos na minha parede, em frente à minha bancada onde eu escrevo, e daí eu vou seguindo os roteiros. Então, o primeiro dia foi dia de fazer isso, né? Eu fiz isso. Depois que eu fiz isso, eu sentei no computador e daí fui escrever a primeira parte, que foi o prefácio, onde eu decidi começar com uma cena de casamento. Gente, está muito bacana. E foi isso. O mais difícil para mim no primeiro dia foi depois ir para a contagem de palavras lá no site, que você tem que ir no site do Nano e colocar lá, né, as palavras, quantidade de palavras que você escreveu para você poder subindo no ranking. E foi bastante complicado porque, assim, meu inglês realmente, gente, é nulo e o site ele é todo em inglês. Então, eu demorei muito para descobrir onde é que fazia a contagem dessas palavras, mas depois eu consegui, já assim, quase nos últimos minutos, quase já meia-noite foi que eu consegui lá colocar e tal. E eu estou muito feliz porque o primeiro dia eu venci o desafio. Agora é o segundo dia, escrever mais 1.666 palavras no mínimo para poder subir lá no ranking de novo no segundo dia e depois eu conto para vocês como foi o segundo dia, ok? E depois eu fui para o computador para escrever. E daí eu decidi começar pelo prólogo, que é um. Decidi começar com a cena que vai ser crucial na história, que foi a cena de um casamento. A gente achei super, super bacana, tá muito bom. E é isso. Eu consegui escrever o primeiro capítulo, que no caso é o prólogo, né? Que traz essa cena aqui. E daqui depois eu passo para contar a história em ordem cronológica. Depois os leitores vão ficar aqui loucos para saber
Para descobrir o que esse casamento tem a ver com a história, e esse é o objetivo, deixar todo mundo louco. E aí a história se desenrola depois, deixando essa ceninha aqui para ser decifrada lá no final do livro. Muito bacana. E é isso. Aí depois você vem aqui no site e você vai colocar. Tá vendo aqui, ó, 1698 words. 1698 palavras, romance 5 minutos, autor Francelina, gênero romance, tem aqui a sinopse. Germana é uma mulher de 44 anos que se apaixona perdidamente por Alan, etc, etc. E vem, pronto, consegui o meu primeiro desafio do primeiro dia. E vocês podem ver aqui embaixo, ganhei até uns distintivos, olha, de alguns desafios que eu cumpri, super bacana. E é isso. Esse é o NaNoWriMo. E a gente vai partir agora pro dia 2 de novembro, segundo dia de desafio.